Hoje pela manhã nós estivemos aqui ministrando uma palavra, trazendo uma das metáforas que representam a igreja, que é a família de Deus. E usamos como texto base pela manhã Romanos 8:19. E nesse versículo a palavra diz que nós fomos predestinados a sermos a semelhança de Cristo, o primogênito dentre muitos irmãos. E hoje nós vamos falar ainda sobre esta temática, sobre a família de Deus. E eu queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia, você que está em casa também, em Efésios capítulo 2. E nós vamos trabalhar acerca desse texto. Vamos compartilhar da parte de Deus. E vamos usar esse texto como base, Efésios 2, verso 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Acharam? Quem não achou, acompanha aqui no Data Show. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós vamos encontrar nas Escrituras vários textos que vai revelar ou que vai se utilizar de termos familiares para demonstrar o relacionamento de Deus com a igreja. E a gente aprende que a igreja somos nós, não isoladamente, não individualmente, mas a igreja somos nós reunidos com um propósito. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber alguns termos familiares, não é verdade? O texto vai dizer que nós fomos chamados a ser membros da família de Deus. E nessa família nós vamos ver Deus, o Pai, né, ou Deus, sendo apresentado como o Pai. E o pai é uma figura de autoridade que todos os filhos devem obedecer. Nós vamos ver Jesus sendo apresentado como o filho primogênito. E nós vamos ver que nós somos apresentados como os filhos de Deus. E aí você pode perguntar, pastora, em se tratando da Trindade, quem é o Espírito Santo nessa família? E eu quero te dizer que a Trindade é o exemplo ou é o modelo perfeito de família. E quando a gente olha para a Trindade, a gente percebe então que Deus é Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo. O que vem na nossa mente? O Espírito Santo é a mãe. E talvez para algumas pessoas comparar Deus a uma figura feminina pode ser algo extremamente difícil, inaceitável. Mas eu gosto muito do que o pastor Luciano Subirá, ele vai definir bem para que a gente entenda essa definição ou essa demonstração de Deus, né, como Pai, como Filho e o Espírito Santo como essa figura materna. Ele vai dizer assim: o nosso problema é tentar entender a família celestial com base na terrena. Não podemos achar que a família celestial seja parecida com a terrena, e sim o contrário. A família terrena é que foi criada com base na família celestial. A família terrena é a réplica imperfeita da família celestial. Portanto, não devemos tentar comparar o Espírito Santo à mãe. O correto é olhar para a mãe na família terrena como quem reproduz as qualidades e as funções do Espírito Santo. Então não é comparar o Espírito Santo à mãe, é sim comparar as funções da mãe às características do Espírito Santo. Quando a gente olha para a função da mãe, uma das funções da mãe é ensinar o filho, é instruir o filho. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é o nosso instrutor.
Jesus vai dizer que ele seria aquele que nos ensinaria, aquele que nos instruiria. Uma das funções da mãe na família é proteger. Não é verdade? Quando somos crianças e nos acontece algo que a gente fica triste ou que a gente sente medo, a primeira pessoa que a gente clama ou que a gente chama é a mãe. E isso a gente até incorre na vida adulta. Não é verdade? Existem momentos na nossa vida que a gente está tão desolado, tão triste. As pressões estão vindo com tanta força que a gente tem vontade de chamar por mãe, pela mãe. Porque a mãe é aquela figura protetora. É aquela figura que acalenta. Não é verdade? No momento de desespero, no momento em que você se encontra acuado, a pessoa que você clama depois de Deus, é claro, é a pessoa da mãe. Então a mãe tem essa figura de proteção. Na família terrena, a mãe também é responsável por consolar. A figura da mãe é a figura de consolo. Quando uma criança se machuca, ela nem chora tanto pela dor, mas ela quer ver na mãe os braços acolhedores e consolador. E às vezes um beijinho no local que está doendo sara. Porque na realidade o remédio não é de fato aquele anti-inflamatório, e sim o consolo. E o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Está vendo como nós nos assemelhamos a ele? Não é a ele que se assemelha a nós, mães. Outra figura, outra função da mãe é alimentar e nutrir. Não é? Quando a gente é engravida, nós mulheres, nós produzimos um alimento natural para a criança, porque é a função da mãe. Assim como é a função do Espírito Santo nos alimentar e nos nutrir. Então entenda, não é a nossa família, não é a família de Deus que deve ser comparada à nossa, e sim a família terrena comparada à família celestial. Ela veio primeiro, amém? Então não é comparar o Espírito Santo à mãe, mas é comparar a mãe com as funções e características do Espírito Santo. E aí a gente pergunta, né, se o Espírito Santo tem essas funções como mãe, qual é a função do pai? O pai é aquela figura de autoridade. Eu disse aqui que é a figura de autoridade que os filhos devem obedecer. E eu queria dizer uma coisa para você: Deus não cria filhos delinquentes. A nossa família, que é uma réplica imperfeita da família celestial, falha na criação dos filhos. E por isso esse número exacerbado de indelinquência na sociedade em que vivemos, por culpa de uma má criação, por culpa de um mau desenvolvimento do caráter. Mas Deus não cria filhos delinquentes. Se Ele precisar nos corrigir para nos fazer acertar o caminho e a rota, Ele vai fazê-lo. E para algumas pessoas, compreender a figura de Deus, ou linkar a figura de Deus à figura de um pai, é meio que difícil. Existem pessoas que não conseguem associar Deus com o pai, porque eles têm a imagem do seu pai distorcida. Ele tem a imagem do pai fragmentada, destruída. Porque talvez o seu pai terreno tenha sido o seu algoz, ao invés de ter sido o seu protetor. Talvez o seu pai terreno tenha sido desajustado, tenha sido um opressor, tenha sido um imoral, um homem sem palavras. E aí quando fala para você que Deus é pai, você tem dificuldade de aceitar essa figura, porque você tem essa figura desconstruída dentro de você. Mas eu quero dizer para você que Deus não é um genitor irresponsável. Ele desejou uma família grande com muitos filhos, mas Ele não criou, ou Ele não gerou filhos para abandoná-los à própria sorte. Deus não é um Deus tirano. Deus não é um pai carrasco. Deus não é um pai déspota.
Deus é um Pai amoroso, cuidadoso e de palavra. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O teu pai terreno pode falhar, mas o Pai celestial, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Então aceite essa paternidade. Entenda que Ele não é igual ao seu pai. A nossa família é uma família deturpada, destruída, incompleta, uma réplica imperfeita. Mas a família celestial é é um modelo perfeito. Então a gente pode receber Deus como pai que você nunca teve. E aí quem é Jesus? Jesus, Ele é demonstrado como o Filho unigênito a princípio. Mas o texto vai dizer, lá em Romanos 8:19, que Ele é o Filho primogênito. Primogênito é aquele que é o primeiro. Jesus, Ele é representado ou apresentado nessa família como o nosso irmão mais velho. E Ele é o nosso ícone. Ele é o nosso referencial. Precisamos nos parecer com o nosso irmão mais velho para sermos integrantes da família de Deus. Esse é o requisito para fazer parte dessa família. Você precisa se assemelhar a Cristo. E o que é ser semelhante a Cristo? É ter o seu caráter amoldado pelo caráter dele. É agir como ele agiria. É pensar como ele pensaria. É fazer como ele faria. Isso é ter a semelhança de Cristo. E para ser aceito nessa família, eu preciso ser semelhante ao irmão mais velho. E aí você pergunta, mas pastora, então você está me dizendo que nem todo ser humano é filho de Deus? Sim, essa é uma afirmação. Nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, nós precisamos passar por um crivo. Em João, se puder colocar aí, João capítulo 1, verso de número 12. João vai dizer qual o caminho para sermos aceitos como filhos. Toda a raça humana é criação de Deus. Mas para ser filho, você precisa passar por esse crivo. Aos que o receberam, receberam quem? A Jesus. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então qual é o caminho para eu ser aceito como filho? Eu preciso crer e receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. A partir dessa decisão tomada, eu então sou adotado nessa família. Eu então agora recebo uma nova natureza, que é a natureza de Cristo em mim. É por isso que eu preciso retomar essa imagem, a imagem de Cristo, para eu ser aceito nessa família. Por quê? Porque a gente vai ver que sempre foi do querer de Deus relacionar-se com o homem. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26 e 27, essa família perfeita, eu quero dizer que Deus desejou ter filhos, não porque Ele era solitário, não porque Ele estava sentindo falta da gente, de pessoas, não. Eles eram plenos, a Trindade era uma família completa e perfeita. E exatamente por ser um ambiente propício para os filhos, é que Ele desejou ter muitos. E sempre foi do querer de Deus se relacionar com o homem. Em Gênesis 1, 26 e 27, a Trindade, em uma conversa, eles decidem, e eles dizem, e eles disseram: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe aquele provérbio, tal pai, tal filho? Assim era o primeiro homem, imagem perfeita de Deus. Mas a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. E o pecado, ele distorceu, ele destruiu, ele fragmentou esta imagem e essa semelhança. Mas Deus não quis que fôssemos apenas criaturas refletindo sua imagem distorcida. Ele desejou nos dar o privilégio de sermos seus filhos.
E para isso Ele enviou-nos a Jesus, a expressão exata da sua glória, para morrer por nós, para que através de Cristo nós fôssemos de novo reconstruídos à imagem e semelhança de Deus. Agora não mais como criaturas, mas com uma nova identidade, a identidade de participantes dessa grande família, a família de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Como toda família terrena, essa família, ela também é corrompida. Lembra, a família celestial é perfeita. Mas quando Deus resolveu nos inserir nessa família, nós levamos para ela as imperfeições, porque nós somos imperfeitos. Na família de Deus você não vai encontrar perfeição, porque aonde o ser humano se instaura, ali a imperfeição chega. Então na família de Deus você vai encontrar problemas, você vai encontrar dificuldade, porque quando a gente recebe Jesus, a gente recebe uma nova natureza, sim ou não? Mas esse processo de sermos semelhantes a Cristo, ele se dá em 2 estágios. O primeiro é instantâneo. Você veio como um pecador, arrependeu-se dos seus pecados, e agora a palavra de Deus diz que você é transformado em uma nova criatura, o que chamamos de regeneração. É instantâneo, é imediato. Mas junto com essa nova identidade vem também a santificação. A santificação é um processo. Ao mesmo tempo que ela também é instantânea, ela é progressiva, ela é gradual, ela é diária. Ou seja, me amoldar ao caráter de Cristo é uma ação continuada. Por quê? Porque eu ainda não estou por completo regenerado. Eu ainda não estou por completa regenerada. Essa regeneração plena se dará no dia em que Jesus virá buscar a igreja. E aí a palavra de Deus vai dizer que assim como Ele é, nós também seremos. Mas até sermos perfeitos como Ele é, nós estamos aqui sujeitos às falhas, sujeitos aos erros, sujeitos aos problemas. É por isso que na família de Deus você vai encontrar dificuldades. Você vai encontrar problemas. Se você olhar aí para o lado, olha aí para esse irmão aí que está do teu lado, você consegue ver? Pois é. Esse irmão tem um monte de defeito. Só que não se esqueça que quando você olha para ele, o seu reflexo só aparece nos olhos dele. E aí ele também está te vendo com os mesmos defeitos que você o enxerga. Na família de Deus nós temos irmãos difíceis. Nós temos irmãos complicados. Nós temos irmãos problemáticos. E com essas nuances da dificuldade, mesmo com essas nuances de dificuldade, de convivência, o pastor Rick Warren, ele vai dizer para mim e para você que com todas as dificuldades que a família de Deus nos propõe, ele vai dizer que igreja não é lugar de frequentar. Igreja é lugar de se pertencer. Você não pode ser um visitante da família, você tem que pertencer à família. Esse termo família, ele nos dá essa alusão de pertencimento. Família, sabe, não é algo que você frequenta, é algo que você pertence, é um local que você pertence, é um grupo que você pertence. E nós somos pertencentes à família de Deus. Amém? Quando você se sente pertencente, você vive a comunhão. Hoje nós falamos aqui sobre alguns aspectos da comunhão. Alguns aspectos que devem nortear a nossa vivência como integrantes da família de Deus. Pela manhã eu disse aqui que nós precisamos viver em unidade. Precisamos ser bondosos, precisamos ser compassivos e precisamos perdoar. Esses são os quesitos, sabe, indispensável à vivência dos integrantes da família de Deus. Quando você vive em comunhão, em proximidade, em unidade, você passa a perceber as dificuldades do teu irmão. Porque o que é comunhão? Comunhão é sintonia de sentimentos.
Quando nós vivemos conectados como família, quando nós vivemos inseridos numa família, quando nós vivemos pertencentes a uma família, nós passamos a entender o outro melhor. Por isso a importância da comunhão. Quando você está perto de um irmão o suficiente para saber que há momentos em que ele tem algumas atitudes que são aleatórias à vontade dele. Mas você só vai saber que aquele irmão tem problemas se você estiver perto o suficiente. Irmãos, nós vivemos numa atmosfera doente. E os filhos de Deus também ficam doentes. A família de Deus aqui na terra tem problemas de saúde. E não vai ser difícil você encontrar irmãos com problemas de nervos. Não vai ser difícil você encontrar na família de Deus irmãos com problemas psíquicos, com problemas de ordem emocional. Não vai ser difícil você encontrar na família de Deus pessoas com distorções da emoção, como a bipolaridade e o transtorno de borderline. Sabe que são pessoas que um dia eles estão bem, outro dia eles estão virados na casaca. É teu irmão, foi salvo em Cristo. Tem dia que ele vai passar perto de você e vai falar contigo com um sorriso de orelha a orelha. Tem dia que ele vai passar perto de você rosnando como um cão bravo. Mas você vai ter que amá-lo, e você vai amá-lo melhor se você souber que aquele problema é algo que é aleatório à vontade dele, gente. Existem irmãos nossos que têm problemas de nervos seríssimos, que tomam remédio controlado. E aí quando um desses irmãos surta, quando você conhece, vive em comunhão, você entende, não, ele não está bem. Sabe, quando você vive o suficientemente perto do irmão, você vai saber que tem algumas irmãs aqui que sofrem de TPM. Sabe o que é isso, gente? Tendência para matar. Vez por outra, você encontra uma irmã ali na porta, igual aqueles cowboys de filme de bang bang, com a mão, né, a musiquinha do celular do Josiel, com a mão no coldre, pronto para dar um tiro em quem perguntar. Às vezes você senta do lado da irmã, a irmã está bufando, e se olhar nos olhos, tem sangue nos olhos da irmã. Mas você vai saber superar e suportar se você souber. Não, é só o período da TPM dela, vai passar. A família tem isso, gente. E na família de Deus também. Sabe o que é transtorno de bipolaridade, de borderline? Todos nós, sabe, oscilamos no humor. Tem dia que você vai acordar mais feliz, mais expansivo, né? Tem dias que você vai acordar mais introspectivo, mais pensativo, mais sério. É normal. Mas o irmão que sofre de borderline, tudo dele é no máximo. Tem dia que ele vai estar brincando, contando piada, rindo à toa. Mas tem dia que ele vai estar amaldiçoando você, sua família, seus filhos, todo mundo. Mas é seu irmão em Cristo. O que te faz entender? O que te faz aceitar? É você viver perto o suficiente para saber que aquela situação não é permanente. O irmão passa por dificuldades, o irmão tem problemas, e você também tem alguns, certamente tem. Todos nós somos neuróticos, um cado, irmão. Um cado de doido aqui, ó. Um cado de doido. Tem um ditado que diz: de médico e doido todo mundo tem um pouco, né? Um dia você vai chegar aqui como médico dando conselho, um dia você vai chegar doido, pirado, dando conselho errado também. Mas o que faz a família de Deus ser linda é a comunhão. É você saber que aquele irmão, sabe, ele tem as dificuldades dele, mas ele foi lavado e comprado pelo sangue de Cristo. Aleluia. Ele também tem direito ao céu, assim como você. Aleluia. E essa é a grandeza dessa família. Uma família cheia de problemas, mas essa família ainda é uma bênção. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. E eu quero falar rapidamente sobre a base da bondade, da compaixão e do perdão. Nós tratamos aqui esses aspectos pela manhã.
E qual é a base? Qual é a estrutura? Qual é a cerne da bondade, da compaixão e do perdão? É o amor. Diga assim, é o amor. A gente entende pela palavra que o amor não é opcional. Amor é diferente de gosto. Gosto você escolhe. Gosto tem a ver com preferência. Eu posso gostar mais do Adalto do que do pastor, porque tenho mais afinidade com o Adalto. O Adalto tem mais a ver com a minha personalidade. Isso é gosto. Mas a Bíblia não diz para a gente gostar do nosso irmão. A Bíblia diz para a gente amá-lo. E amor não é sentimento. Amor é decisão. Amor não nasce. Amor não é coisa espontânea. Amor, você decide amar. Você decide se empenhar. E aí o amor acontece. Aí o amor é real. E o amor é algo tão grandioso que Jesus ele vai considerar o amor como sendo o maior de todos os mandamentos. O amor, ele deve ser a nossa base, sabe? Ele deve ser aquilo que nos une, porque lá em 1 João, coloca para mim aí, André, 1 João no capítulo 4, no verso de número 20, vai nos dar uma ideia de como deve ser o amor. Às vezes a gente se preocupa muito com o amor na verticalidade. Existem pessoas que dizem o tempo todo que amam a Deus, né? O tempo todo, lindo, maravilhoso, ó, te amo, hein, Deus, te amo. E é lindo quando esse amor acontece. Mas esse amor vertical, ele só é real se o amor da horizontal também estiver acontecendo. Porque olha o que vai dizer João. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Consegue enxergar a dimensão desse amor horizontal? Hoje eu estive falando aqui que o que me enche de alegria ao coração é ver o quanto os meus filhos se amam. O que enche o coração de Deus de alegria não é você dizer para Ele o tempo todo o quanto você o ama, mas sim o quanto você ama o seu irmão que está do seu lado. Quando Deus olha para você, o coração dele se enche de alegria quando ele vê você estendendo a mão para o seu irmão. Quando ele vê você amando o seu irmão. Nós temos olhado para as pessoas e qual é a frase célebre que a gente diz? Ó, Jesus te ama, tá? Gente, pensa. Imagine se o Eric ficasse dizendo o tempo todo para Letícia: Letícia, mamãe te ama, tá? Eric, minha mãe te ama, tá? Sabe o que Deus quer que você faça? E sabe o que o mundo quer que você faça? Que você diga o quanto Ele é importante, o quanto você o ama. Porque eles sabem que Jesus o ama, gente. Eles sabem que Jesus se entregou por eles. Mas sabe o que as pessoas estão precisando ouvir? Muito mais um eu te amo do que um Jesus te ama. Porque o Jesus que eles conhecem, eles sabem que amam eles. E você tem amado as pessoas que estão do seu lado? É isso que impacta o mundo. É o nosso amor. Para concluirmos, o amor, ele é demonstrado em suas muitas facetas. Porque a gente acha que amor, né, é coraçãozinho o tempo todo. A gente acha que amor é massagear e dar cafuné o tempo todo. Não, o amor ele se apresenta de muitas facetas. Uma das facetas que o amor é demonstrado é através do amor compassivo. O amor compassivo é aquele amor que eu falei aqui pela manhã. É o amor movido pela compaixão. É o amor que sente a dor do outro. É um amor que se movimenta. É um amor que quando vê a situação ele age em favor. É o amor, sabe, que chora com os que estão chorando. É o amor que estende a mão ao aflito, que suporta o fraco. Esse é o amor compassivo. Gosto muito de um exemplo das escrituras, que é uma mulher chamada discípula de Jesus. A única mulher que foi chamada discípula de Jesus foi Dorcas. O nome Dorcas está no grego, mas o nome dela em hebraico é Tabita. E Tabita significa corça. E um dos significados de corça ou de gazela é aquela que vê com clareza. Deixa eu te falar uma coisa.
Sabe o que é o amor compassivo? É você enxergar o outro. É você tirar o olho de si mesmo. Não é pensar menos de si. Não é pensar menos de si. É pensar menos em si. Esse é o amor compassivo. Lá em Marcos, no capítulo 8, Jesus vai curar um cego. E o texto vai dizer que a cura aconteceu em 2 estágios. No primeiro momento, Jesus coloca a mão nos olhos do cego. E aí Jesus pergunta para ele: e aí, o que você vê? Ele vira para Jesus e diz assim: olha, eu vejo as pessoas como se fossem árvores. Sabe o que acontece com muitos de nós? Quando não exercemos o amor compassivo, nós enxergamos o outro apenas como parte de uma paisagem. A gente enxerga o outro apenas como uma árvore, nada mais. Você não consegue enxergar às vezes e perceber que aquele irmão que está do seu lado com os braços erguidos não fez uma alimentação do dia, porque você não percebeu que ele está desempregado. Quem enxerga o irmão como árvore não consegue perceber que ele só vem com um sapato. Não é porque ele é relaxado, é porque ele não tem outro. Quem enxerga o irmão como árvore não consegue perceber que os filhos dele estão com o olho lá no buraco, que quando vê o biscoito do seu filho, os olhos brilham. Você não percebe, sabe por quê? Porque estamos enxergando as pessoas como árvores. Aí o texto diz que Jesus coloca a mão nos olhos dele de novo. E aí ele passou a enxergar com clareza. Dorcas era uma mulher com os olhos ávidos. Uma mulher de amor compassivo. Dorcas, quando chegou em Jope, ela percebeu uma realidade. Jope era uma cidade litorânea, à beira do mar, onde os homens saíam em busca de vida melhor, arriscavam-se nas águas do Mediterrâneo com precárias embarcações. O que acontecia? Eles morriam. Então havia um número grande em Jope de órfãos e viúvas que viviam miseravelmente. Dorcas chega naquele lugar e, como uma mulher que vivia o amor compassivo com olhos que enxergavam com clareza, que não viam as pessoas apenas como árvores, como partes de um cenário, como parte de uma paisagem, ela olhou e observou uma necessidade. E a Bíblia vai dizer que Dorcas começou a costurar. Ela começou a usar seus talentos naturais e fazer roupa para aquelas crianças, e fazer roupa para aquelas mulheres. Sabe o que aconteceu? O evangelho impactou Jope, porque uma mulher, ela olhou para o outro com um olhar compassivo, com amor compassivo. Mas o amor não é só o amor compassivo. O amor também, ele precisa ser firme. Diga assim: o amor precisa ser firme. Exercitar o amor firme na família de Deus é extremamente necessário. E existem pessoas que, por exercitar apenas o amor compassivo, ele tem dificuldade de exercitar o amor com firmeza. O amor com firmeza não é aquele amor, como vai dizer o nosso amado pastor Bill Hybels, não é isso? Não é você colocar um irmão sobre a mesa, pegar uma faca de pão e destripar o irmão. Tem gente que faz assim, né? Cirurgia sangue frio. Não dá nenhuma anestesia. Espera aí, irmão. Você está errado. Deita aqui. Deita o irmão lá na mesa. Pega a faca, passa a faca, arranca as tripas dos irmãos para fora. E ainda diz assim, ó, se sangrar, tem problema não. O importante é que você seja curado. Não é esse tipo de amor firme que a Bíblia nos ensina. Tem pessoas que, em nome de uma sinceridade, ele mata. O que é ser sincero? Sinceridade tem a ver com construtividade. Tem pessoas que confundem sinceridade com sincerismo ou sincericídio. Sabe o que é sincericídio? Causar danos. Pessoas que querem corrigir o irmão, porque também precisa ser feito, mas falam errado ou fala a coisa certa na hora errada. Ninguém foi tão sincero como Jesus. Ninguém. Mas houve uma ocasião que Jesus disse assim: olha,
Muitas coisas tenho para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Sabe o que é isso? Quem exerce o amor firme, ele precisa de sabedoria e de bom senso. Você precisa entender que toda verdade dita na hora errada, ela é devastadora. Você precisa exercitar o amor firme. Na família de Deus, a palavra de Deus nos afirma que se você vê um justo cometendo um erro, e você não advertir o justo do seu erro, ele morrerá na iniquidade, e você será culpado da iniquidade dele. Então exercer o amor firme na família de Deus é necessário. Vez por outro, seu irmão vai estar andando à beira da morte, à beira do precipício. Mas existem pessoas que, para evitar conflitos, cruzam os braços e dizem assim: não tenho nada a ver com isso. Eu vou falar, eu me queimar. Pois é, o nome disso é o Senhor Panos Quentes. E por causa disso a comunhão tem sido sabotada pelo inimigo. Por você se calar quando você vê seu irmão no erro, você tem sido cúmplice da ruína dele. Ter o amor firme é você saber a hora certa de chamar e de repreender. A hora certa de ir lá e falar a verdade, sempre com sinceridade e embasado no amor. Não é ser grosseiro, não é matar o irmão. Exercitar o amor firme, na verdade, é como vai dizer lá em Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro cravadas em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então vai uma dica para os líderes de célula. Você não pode querer exercer o amor compassivo o tempo todo. Como uma mãe espiritual, como um pai espiritual, você precisa exercer o amor firme. Como mães naturais e biológicas, nem sempre você vai dizer sim. Você não vai deixar o seu filho atravessar pela rua sozinho, porque você teme que ele seja atropelado. Então o que você vai fazer? Você vai exercer o amor firme. Não atravesse a rua, segure na minha mão. No mundo espiritual não pode ser diferente. Nós estamos comprometidos uns com os outros, lembre-se disso. Jesus se comprometeu conosco. E eu quero falar sobre esse tipo de amor. Além do amor firme, além do amor compassivo, existe esse amor sacrificial. Que amor sacrificial é esse? É o amor de dar-se sem desistir. Você não pode desistir do teu irmão. Tem aquele membro da célula que vai dar trabalho, que vai te cansar. Você vai ter que ligar, e ligar, e ligar, e buscar, e buscar, e buscar, e visitar, e visitar, e visitar, e aconselhar, e aconselhar, e aconselhar. Pois é. Não desista. Vai ter momentos que você realmente vai ter que exercer o amor firme. Mas lembra, a firmeza tem que ser regada de amor. Antes de você conversar com seu irmão, ore ao Senhor. Busque do Senhor a palavra certa, a hora certa. Porque a palavra dita no seu tempo são como maçãs de ouro em bandeja de prata. Existem pessoas que precisam ser advertidas. Elas estão cegas, não estão enxergando. E a sua passividade, a sua negligência pode levá-los à ruína. Mas não seja precipitado. Haja na hora certa e da maneira correta. Amém? E o amor sacrificial é esse amor de dar-se sem desistir. Eu acho que o grande sentimento, sabe, de repulsa de Deus, é que quando Ele olha para nós, Ele não vê em nós essa irmandade a ponto de dar-se pelo outro. Se a gente tiver que entregar e delatar o irmão, a gente faz, sem qualquer pudor. Mas na família de Deus isso não pode acontecer. Nós precisamos proteger uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos abraçar uns aos outros. Sabe por que as pessoas chegam no tráfico e ficam? Porque lá eles são abraçados. Lá eles encontram uma família toda torta, errada e destruída, que apoiam. É triste constatar que no rebanho de Deus, as maiores perdas ou as maiores feridas são causadas por ovelhas e não por lobos.
Você sabia disso? Que muita gente sai do meio da família. Não foi porque o lobo veio e devorou, mas porque a própria ovelha feriu. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, ou você que está aí do outro lado ouvindo essa mensagem, quem sabe você estar afastado da família de Deus por conta de uma dessas situações. Quem sabe você foi ferido. Quem sabe os laços familiares foram rompidos por uma decepção, uma frustração. Mas eu quero dizer para você, reata esse laço. Eu volto a dizer, a nossa família tem problemas. A nossa família não é perfeita, mas ainda assim é o melhor lugar de se estar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua salvação depende de você estar inserido nessa família. Você pode achar que sozinho você vai para o céu. Você precisa estar inserido na família. Porque a palavra de Deus diz que Ele vai buscar a família. Ele vai buscar o seu povo. Ele vai buscar a sua igreja. A igreja não é um membro desconectado do corpo. A igreja não é uma pedra solta do edifício. A igreja não é uma pessoa. A igreja é uma família. E para sermos levados para o céu, nós precisamos estar interligados com a nossa família. Com todos esses problemas. Quando a gente olha para o dilúvio, a salvação foi de uma família. Sodoma e Gomorra, salvação de uma família. Raabe, Jericó, salvação de uma família. A salvação está predestinada para os membros da família. E eu quero dizer uma coisa para você. Essa família é grande o suficiente. E é nossa missão agregar todos os filhos que estão perdidos. Hoje é dia de você restaurar o laço que foi rompido. Hoje é dia de você voltar à casa paterna. Hoje é dia de você restaurar a unidade, a comunhão, a irmandade. Ei, lembra? Irmãos dão trabalho e são imperfeitos. Mas assim como você não abre mão da sua família biológica, que é temporária, é efêmera, e viveremos apenas aqui com ela, não abra mão da sua família espiritual. A sua família espiritual, ela vai ecoar na eternidade. Então olhe para esse irmão e diga assim: eu te perdoo. Eu te perdoo. Talvez você está aqui magoado e ressentido com alguém. Lembre-se, hoje é dia de você liberar o perdão. Hoje é dia de você reconectar-se a essa família. Hoje é dia de você voltar à casa paterna.